Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Muito bom dia, estamos iniciando esta quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020. O evangelho que nós iremos refletir hoje está segundo Lucas, capítulo 12, versículos do 39 ao 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ficai certos, se o dono da casa soubesse a que horas vinha o ladrão, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Vós também ficai preparados, pois na hora em que menos esperais, virá o Filho do Homem. Então Pedro disse: Senhor, é para nós ou para todos que contas esta parábola? O Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e atento, que o Senhor encarregará de dar a criação do trigo na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os. Ora, se um outro servo pensar, meu senhor está dormindo, e começar a bater a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o excluirá e lhe imporá a sorte aos fiéis. O servo que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado vezes. O servo, porém, que não conhecendo essa vontade fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Portanto, todo aquele que muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, dele será exigido muito mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje Jesus continua nos falando sobre a vigilância, que é algo fundamental para nós. Na nossa vida espiritual não podemos descuidar dela, pois aguardamos aquele que virá para nos dar aquilo que nada nesse mundo pode nos dar, que é a nossa salvação. Os bens materiais, as coisas terrenas, nada disso nos leva a ter a garantia da salvação. Mas a misericórdia de Deus, o seu olhar de Pai misericordioso, amoroso que é, nos dá a possibilidade de participar com Ele da nossa salvação. E uma coisa que nós observamos é que Jesus faz muito interessante, dizendo: se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão via roubar a sua casa, com certeza ele se prepararia para isso. Ele avisaria a polícia, ou ele talvez comprasse uma arma, chamasse as pessoas para proteger sua casa, mas ele tomaria alguma atitude para que a sua casa não fosse roubada. Quer dizer, ele iria se prevenir para que isso não ocorresse. Na nossa vida espiritual, infelizmente, nós não fazemos assim. Mesmo sabendo que o Senhor virá para julgar os vivos e os mortos, muitas vezes continuamos a agir como se Ele não viesse. Tem um colega meu que uma vez a gente conversando sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre essas coisas, sobre o fim dos tempos, ele falava assim: olha, se eu soubesse o dia que eu ia morrer, eu fazia tudo o que me desse na telha, tudo que eu tenho vontade, né? Fazia tudo que não presta, e no último dia eu ia para a igreja passar o dia rezando para que eu pudesse ser salvo. E eu dizia para ele: olha, até baseado nessa citação, nós não sabemos o dia que nós iremos morrer, né? Porque se realmente nós soubéssemos, era capaz da gente fazer como esse meu amigo, fazer tudo que não prestasse antecipadamente, para apenas no dia que nós fôssemos morrer, nós dessemos uma de bonzinho. Então, ainda bem que Deus sabe todas as coisas e não nos dá a possibilidade de saber o dia e a hora que nós iremos morrer. Essa passagem de hoje
né? Quando fala o ladrão que vem roubar a casa, vamos comparar também a morte, o dia da nossa morte. Nós não sabemos o dia que ela virá. Então é por isso que nós devemos viver primeiro cada dia, como se ele fosse o último, para buscar a Deus somente quando nós acharmos que já iremos morrer, né? É uma mentalidade muito pequena essa nossa, mesquinha, se nós deixarmos para buscar e servir a Deus somente quando nós já estivermos encostados, né? Quando nós estivermos prostrados no leito de um hospital, de uma cama, ou quando nós estivermos já na nossa velhice, né? Sempre digo isso, Jesus não é resto de feira, para que a gente possa buscá-lo somente quando ele se tornar uma pedra do bornar. Devemos buscá-lo todos os dias, enquanto nós temos força, enquanto nós temos vigor, enquanto nós temos a possibilidade de servir a ele. Então dediquemos os nossos dias, até porque, como a própria palavra de Deus diz hoje, nós não sabemos o dia em que ele irá voltar. Nós não sabemos o dia em que nós iremos morrer. Então, por isso que nós devemos viver intensamente, mas buscando primeiramente as coisas de Deus, as coisas do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenhamos um santo e abençoado dia, uma ótima quarta-feira e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia.